Você já se pegou pensando tanto em algo a ponto de acreditar que aquilo é verdade e aquilo influenciar no que você sentia ou no que você faria? É muito difícil lidar com os pensamentos e às vezes nós nos fusionamos, acontece uma fusão com eles. Só que hoje eu estou aqui para falar um pouco dessa importância de você conseguir entender que você não é a sua mente. Você não é seus pensamentos. Eu sei que é difícil, porque, poxa, o pensamento tá ali na sua mente. E ele, assim, não pede licença para entrar, não. Ele entra, vai arrombando tudo, vai ficando ali. Então, não é algo fácil. Mas quando você começa a se distanciar um pouco, você tem essa oportunidade de observar o que você realmente está pensando e desafiar. Então, ver que a sua mente, às vezes, mente para você, aceitar isso, começar a questionar, é algo muito importante. Pensamento não é um fato, pensamento não é uma verdade absoluta. E se você apenas pensei e acreditei, você perde a oportunidade de ver a realidade, o que realmente está por trás daquele pensamento. Porque, às vezes, é uma insegurança, por exemplo. Então, vamos supor que eu penso que eu não sou boa o bastante para algo. É um pensamento. Às vezes, a minha história de vida, a minha construção foi fazendo com que eu não desenvolvesse tanto assim, a minha autoconfiança, a minha autoeficácia. E eu acabei criando esse pensamento. Só que será que eu que não sou boa bastante mesmo? Ou será que eu nem tentei? Será que eu preciso melhorar em algo para que eu seja boa bastante? Porque, às vezes, a gente toma conclusões muito precipitadas simplesmente porque pensou algo. E hoje eu estou aqui para tentar te ajudar a não deixar a sua mente te dominar. Sabe por quê? Sem querer, a gente vai automatizando isso. Então, a gente vai cada vez se prendendo mais àquele pensamento e acreditando naquele pensamento como se fosse uma verdade absoluta. Isso faz com que você perca oportunidades, seja de emprego, por exemplo. Não sei, eu tenho uma entrevista de emprego e daí eu não vou conseguir, não vou ser boa, enfim, vai dar tudo errado. Para que eu vou? Daí eu acabo desistindo de ir. Ou talvez eu não desista, mas eu fico tão insegura ou tão desanimada que isso atrapalha meu desempenho, porque eu estou pensando que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz. Vamos supor, relacionamento amoroso. Ninguém me ama, ninguém nunca vai gostar de mim. E daí eu fico mal com aquilo, fico cada vez mais isolada. E eu estando isolada, realmente eu não vou encontrar ninguém. Então, tá vendo? Às vezes, se a gente começa a questionar um pouco esses pensamentos, a gente vai vendo o quanto eles desencadeiam ali sentimentos e ações prejudiciais a nós mesmos. Então, começar a se questionar é importante. Não é um processo fácil, até porque o pensamento está ali junto conosco, mas quando você vai se distanciando dele, você vai vendo, você vai conseguindo separar quem é você e o que é um pensamento. E você pode até mesmo, na forma de falar, ir começando a mudar isso. Por exemplo, se eu viro e falo assim, eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso. Vamos supor que eu passei por uma situação meio difícil, me frustrei com algo não deu certo. Daí eu vou e penso que eu sou um fracasso. Então, esse seria o exemplo 1. Agora, olhem o exemplo 2. A minha mente está me dizendo que eu sou um fracasso. Então, vê que já dá uma distanciada? A minha mente está me dizendo, mas eu tenho a condição, eu tenho a possibilidade de questionar se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. E daí você pode até ir complementando. Minha mente está me dizendo que eu sou um fracasso, mas eu vejo que não. Cometi um erro por falta de experiência, mas eu posso ficar bom nisso. Bom é algo que eu posso me tornar na medida que eu pratico. Então, tá vendo que assim, a forma como você fala, a forma como você fala consigo mesmo, a forma como você interpreta os acontecimentos influencia muito na sua conclusão ali da situação. E vai influenciar também nos seus sentimentos sobre você, sobre a situação e no que você vai fazer. Então, a segunda pessoa que teve esse tipo de pensamento, que a mente dela estava dizendo aquilo, ela não vai deixar aquela situação definir quem ela é. Ela vê que foi uma situação à parte, mas que tem alternativas. Ela pode treinar para ficar melhor naquilo. E que está tudo bem. Quem nunca errou? Quem nunca fracassou? Fala a verdade. Isso é a coisa mais comum do mundo. E é importante, inclusive. Os fracassos, eles podem nos ajudar bastante. Acreditar nesses pensamentos é algo natural nosso. É uma tendência que nós temos porque faz parte. Lá desde os tempos primitivos, dos nossos antepassados, era muito importante.
Então a gente funcionava dessa forma. Porque pensa, se eu estou ali na floresta e eu escuto um barulho estranho e não vejo o que é. Se eu vou parar e analisar, será o que pode ser, avaliar as alternativas, as possibilidades, eu iria perder tempo. E nesse tempo eu poderia perder a minha vida. Então, tá vendo que assim, antes funcionava você acreditar nesse pensamento. Então, escutei um barulho, é um predador. Então, fazia muito sentido. Essa interpretação rápida salvava a vida das pessoas. Fazia muito sentido e era útil. Era muito útil ter esse tipo de pensamento, porque ele salvava a sua vida. Então, se você ouve um barulho ali na floresta e não sabe o que é, um barulho estranho, se você vai tentar avaliar as possibilidades, questionar, será que é um predador? Será que é isso? Se você vai tentar fazer isso, é o tempo que você pode acabar perdendo a sua vida. Então, naquele período, era muito importante você ter essa interpretação rápida para salvar a sua própria vida. Então, escutei um barulho estranho? Isso é um predador. Se eu vi, não sei, uma árvore ali com um fruto estranho, esse fruto é venenoso. Eu vou arriscar a minha vida para provar isso? Então, tá vendo? Que naquele período funcionava muito bem. Só que hoje nós vivemos um período diferente. Temos perigos, mas não são perigos o tempo inteiro, no sentido de que, vamos supor, hoje o perigo é ser reprovado, ser julgado, não fazer uma boa apresentação, passar uma vergonha. Então, tá vendo que são perigos que a nossa mente que cria, que não são perigos que ameaçam a nossa vida? Então, por isso que eu tô falando, gente, que é importante ter esse pensamento rápido, mas vai muito de situação para situação. E hoje, felizmente, nós vivemos uma realidade diferente, que você pode avaliar as situações e ver se essa situação realmente eu preciso interpretar tão rápido assim, acreditar nisso e pronto? Ou se eu tenho essa possibilidade de avaliar se é bem assim, se não é, será que a minha mente está mentindo para mim? Nas situações que a gente vive hoje em dia, geralmente a gente gasta tempo, energia por algo que a nossa mente criou. E é isso que eu gostaria que vocês não passassem, né? Que vocês tivessem cada vez mais repertório para conseguir questionar isso, para conseguir não gastar tempo e energia com algo que nem existe. Porque às vezes nós temos mais ameaças, mais medo. Às vezes não, gente, corrigindo. Na maioria das vezes nós temos mais ameaças na nossa mente do que na realidade. Então, a ideia desse vídeo é trazer a vocês a importância de mudar o ângulo pelo qual você vê as situações. Porque na maior parte das situações que a gente enfrenta hoje em dia, as ameaças que a gente vê são ameaças imaginárias. E eu sei que elas têm o potencial de ser assim bem difíceis, bem intensas, que tragam muito sofrimento, mas você tem essa capacidade, você tem esse poder de mudar isso, porque você não é a sua mente. Aí isso até entra no nome, né, no título do vídeo. Você não é a sua mente. Tente se lembrar disso. E quem sabe você consegue começar a mudar a maneira que você fala. Como eu falei, tente, ao invés de acreditar, se falar algo fusionando, acreditando, tenta distanciar. A minha mente está me dizendo isso, mas para você ir acostumando a você mesmo perceber que são coisas distintas, que você não é a sua mente. Mas a ideia foi realmente trazer um pouco disso, porque como os pensamentos são muito automáticos e rápidos, às vezes nós não temos nem tempo para avaliar isso. A gente só acredita, abraça aquele pensamento, é isso e pronto. Então, conhecer mais sobre você e sobre seus pensamentos pode inclusive fazer você entender o que me gera esses pensamentos. Eu tenho que fortalecer a minha autoestima, por exemplo. Porque isso vai diminuir a frequência e a intensidade desses pensamentos. Então é bacana porque além de você parar de acreditar em tudo que passa pela sua mente, ter mais força para enfrentar os desafios mentais, você também pode entender a demanda, você pode entender o que causa isso. E entendendo a raiz do problema é um passo muito importante para tratar. Seja você já ir fazendo isso sozinho ou você buscando uma ajuda profissional, mas isso é bem importante, impacta muito na nossa vida. Até porque, basicamente, nós somos o que fazemos, o que pensamos, o que sentimos. E todos estão interligados com a interpretação que a gente tem das situações. Então, cuidado com as interpretações que você tem, cuidado com as mentiras que a sua mente tem te contado e você tem acreditado. Bom, gente, então é isso. Se você gostou, se foi relevante para você esse vídeo, deixe o seu like. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve para continuar me acompanhando. E até a próxima!